Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Uma outra coisa importante que Deus fala neste versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, é a questão de nós não abraçarmos um outro evangelho diferente daquele que nós recebemos. Nós recebemos um evangelho puro, santo e simples. Nós não podemos alterar nada dele. Nós precisamos viver a simplicidade que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 1, em versículos 8 e 10, ele diz assim, glória a Deus: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Santo Deus. Então olha só o que é que Paulo está falando. Ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho diferente daquele que está revelado na palavra de Deus, aquele que foi ensinado pelo Senhor Jesus e que foi ensinado pelos santos apóstolos, ainda que desça um anjo do céu dizendo que está com um outro evangelho, Paulo está dizendo: esse evangelho é anátema. E o que é que significa esta palavra anátema? Significa maldito e sem valor. Ou seja, a pessoa que está anunciando um outro evangelho, um evangelho diferente do que está na palavra de Deus, esse evangelho, além dele ser falso, ele é maldito. E a pessoa estará debaixo de uma maldição. Aí você pode dizer assim: mas como que está debaixo de uma maldição? Se ele está prosperando, a vida dele está uma maravilha. Eu quero ver quando Jesus voltar. Porque a Bíblia diz que nós não podemos aumentar uma vírgula da palavra. E quem fizer isso vai perder a parte da árvore da vida, ou seja, a salvação. E se tirarmos, mesma coisa. Aos olhos humanos, está tudo às mil maravilhas. Mas quando nós olhamos a partir de uma visão espiritual, a pessoa está caminhando na direção de um abismo. E se não se arrepender e se voltar para Deus, vai ser lançado no lago de fogo no dia do juízo. Tem maldição maior do que essa? Você passar a vida inteira aqui embaixo com a Bíblia na mão, dizendo que está anunciando o evangelho da graça, e quando for no dia do arrebatamento você ficar, no dia do juízo você ser lançado no lago de fogo.
adianta dizer para alguém que está na prática do adultério que ele vai se salvar, porque não vai. Não adianta dizer para quem está na fornicação que Deus volta e ele sobe, porque não vai subir. Não adianta dizer que está tudo bem quando a pessoa continua bebendo cachaça, usando drogas, se prostituindo, praticando idolatrias, alguns até nos terreiros de macumba praticando feitiçarias. E nós dizemos para essas pessoas que do jeito que elas estão, não tem problema nenhum, que Jesus volta e leva elas para o céu. Não é verdade. Isso não condiz com a realidade da palavra de Deus. E nós não podemos agradar aos homens. A nossa missão é de resgatar as almas que estão perdidas, para que elas sejam agregadas ao reino de Deus e sejam salvas no dia do juízo. Não é dizer para as almas que do jeito que elas se encontram, elas irão se salvar. Quando a gente amacia o ego das pessoas, você está conduzindo essa pessoa na direção de um abismo sem tamanho, porque agora ela vai começar a pensar que não tem problema nenhum ela continuar com aquela vida velha, desgraçada que ela tinha antes de conhecer a Deus, que não tem problema nenhum em praticar as abominações que ela praticava. Afinal de contas, um pastor foi lá e disse que não tinha problema. Só que Deus está falando que tem. Está entendendo por que tem pessoas que odeiam alguns ministros? Porque eles dizem a verdade. Eles não estão ali com palavras agradáveis, suaves, para agradar os homens. Eles estão falando a verdade. E a verdade muitas vezes dói, a verdade muitas vezes machuca. Mas o fato de nós não aceitarmos a verdade não vai mudar a realidade dos fatos. Não muda. O que Deus falou está falado. Santo Deus. Olha o que Deus fala na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo está falando aqui. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ele está fazendo aqui uma pergunta. Eu estou aqui para convencer os homens para se voltarem para Deus, ou eu estou aqui para convencer a Deus? Aí ele vai dizer assim: se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus. O que é que Paulo está falando? Que nós não podemos abrir mão da palavra de Deus por nada neste mundo. E que a partir do momento que você passa a agradar aos homens, você deixa de ser servo de Deus. Porque aí o seu compromisso não é mais com a palavra, o seu compromisso é com os homens. Então, para você, é mais fácil você agradar aos homens do que agradar a Deus. Para agradarmos a Deus, nós temos que pagar um preço.
Você vai ser rejeitado por muitas pessoas. Muitos irão lhe perseguir. A maioria não aceita o Evangelho. Aqueles que não creem na palavra não ficarão dentro da igreja, irão todos embora. Pessoas irão começar a odiar você por causa disso. Então, muitos desistem porque tem medo da reação das pessoas. E aí deixam de agradar a Deus e começam a agradar os homens. E aí é onde entra mais uma vez o espírito demoníaco. A pessoa vai cada vez mais se afastando de Deus até cair na apostasia. Mas Deus está falando, não agradem os homens, agradem a Deus. Isso é o que Deus mandou que todo ministro pregasse. A palavra de Deus pura, santa e simples como ela é. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a presença de você que nos assiste. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. Fique com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Canal Apóstolo Lindomar Oficial.